tudo bom com vocês? Sou a professora Luana e hoje vamos dar continuidade, tá? A nossa aula sobre a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas, tá certo? Na aula anterior, nós vimos as camadas internas do nosso planeta, né? Que tinha a crosta, o manto e o núcleo. Essas três camadas fazem parte do interior da nossa Terra, tá certo? Sabendo que a crosta é a superfície onde a gente vive, o manto é onde fica, né, as placas tectônicas, onde tem um manto superior e inferior, no qual ficam as placas tectônicas, né, com a astenosfera, e o núcleo é a parte mais densa e mais quente do nosso planeta, que tem dois tipos, tá? O núcleo é o núcleo interno e o externo. Tranquilo? Vamos, já que já lembramos desse momento, vamos dar aqui continuidade com a teoria da deriva continental. Um carinha chamado Alfred Wegener, tá? Ele um dia estava na sua casa e começou a observar o mapa mundi. E ao observar, ele compreendeu que certas partes dos continentes se encaixavam. Isso, ele percebeu que a borda da América do Sul se encaixava perfeitamente com a borda africana. Ele percebeu que a América Central se encaixava aqui ao norte, noroeste do continente africano, tá? Ele percebeu que a Índia, ela se encaixava perfeitamente aqui no continente africano. E aí ele percebeu que há muito tempo atrás, há milhões de anos, os continentes eram uma massa de terra, tá? Junta. Era uma massa junta de terra, no qual ele denominou de Pangeia. E aí, galera, desculpa para seu slide, né? E aí, galera, como é que ele ia provar que isso, né, esses continentes, durante muitos anos, era uma única massa de ar? Ele levou, né, os cientistas, ele levou essa informação à academia, mas, né, pediram que buscasse na ciência. Então ele começou a estudar, tá certo? Explicações de como seria, né, essa teoria da deriva continental, no qual os continentes eles faziam parte do mesmo bloco de terra e posteriormente eles se separaram, tá? E aí eles foram atrás de outras ciências para tentar explicar essa separação, explicar por que ela era junta, né? E por que se separou, né? A primeira delas ele foi buscar na paleontologia, tá? Ele foi buscar um animal que viviam no mesmo ambiente em territórios diferentes. Então ele conseguiu achar um fóssil de um dinossauro, né? Da época do Jurássico, tá? Que é um animal que a gente chama de mesossauro. Esse fóssil ele encontrou aqui em Santa Catarina, tá? No Brasil, e ele encontrou também aqui no continente africano, em áreas que se completam, tá certo? Mas ele foi atrás, né, de outras informações para tentar comprovar a sua teoria, né, a teoria da deriva continental. E a outra foi um fóssil de uma planta, tá? Que é a Lonospteris, tá? Que eles encontrou tanto no continente africano e na Oceania. Essa mesma planta ele encontrou também na América do Norte, tá certo? Então, ele, através dessas pesquisas, conseguiu inferir que todo o território, né, dos continentes era uma massa de terra, no qual ele denominou de Pangeia, tá certo? E a teoria da deriva continental teve suas evoluções, né? Ele disse que a primeiro momento era a Pangeia e posteriormente começou a se separar, tá? Posteriormente ficou como Laurásia, tá? E Gondwana, e até chegar ao mundo moderno. Então essas foram as evoluções do continente até os dias atuais, né? No qual a gente encontra hoje, tá certo? Pangeia, Laurásia e Gondwana e o mundo moderno. Beleza, gente? Tranquilo?
Então vamos continuar. E aí ele percebeu, né? Olha aqui um gifzinho animadinho de como seria e aí a sua separação, né? A separação dos continentes. E aí alguns teóricos perguntaram, tá, você conseguiu comprovar que tem essa teoria da deriva continental no qual todo o continente ele permanecia, né? Todos os continentes eles faziam parte do mesmo bloco de terra. Mas como ele se separou? Como ocorreu essa separação dos continentes? E aí ele veio a falecer, tá? Em 1930 e a pesquisa ficou em stand-by, né? Ficou em espera, aguardando continuidade com outros pesquisadores. E depois de 38 anos, tá? Quando chega em 1968, dois pesquisadores... Opa, deixa eu tirar esse mapinha aqui. Dois pesquisadores que a gente conhece como Robert Palmer e Donald Mackenzie, em 1968, tá? Retoma essas pesquisas deixadas pelo Alfred, tá? E aí eles querem justificar como aconteceu essa separação dos continentes, tá certo? E aí eles trouxeram a teoria das placas tectônicas, tá? Os continentes, eles se separam porque as placas tectônicas, elas estão em movimentação. Mas como é que eles explicaram isso? Eles perceberam que no manto, né, o manto é uma camada interna da Terra que tem uma temperatura elevada, né, diferente da costra, que é uma temperatura mais amena, né, é uma menor temperatura em comparação ao manto. E eles perceberam que tem uma corrente chamada corrente de convecção, no qual é um ciclo. O magma, ele sobe e se resfria, e quando ele sobe para se resfriar, ele é muito pesado, e aí ele desce. Aí, como ele está mais frio lá embaixo, ele sobe de novo. E aí fica tendo esse ciclo, que a gente se chama ciclo da convecção, tá? A corrente de convecção. A Terra, ela é redondinha e fechadinha, né? Ela tem muita pressão. Então, a qualquer momento, essa pressão ela tem que sair. Vamos imaginar uma panela de pressão. Quando a gente coloca, né, a nossa mãe, o nosso pai coloca a panela de pressão no fogo, né, tem um pitozinho que a gente tira a pressão dela. Na panela de pressão acontece essa corrente de convecção, no qual a temperatura ela sobe, desce, tá? E em algum momento essa pressão ela tem que sair. E como ela sai? Quando a nossa avó, nosso pai, nossa mãe bota a mãozinha lá naquele pitinho da panela de pressão. E aí a pressão sai. Imagina na Terra. A Terra, que é um planeta fechado, um planeta rochoso, né, precisa ter essa expulsão do magma, né, para liberar a pressão. E aí, quando tem essa expulsão do magma, a crosta terrestre ela se rompe, gerando as placas tectônicas, que são fissuras no globo, tá? Que elas se movimentam em cima do magma, tá? E aí elas se movimentam durante de 3 a 8 centímetros, tá? E geram essa separação dos continentes, tá certo? Tá aqui, ó, a chamada corrente de convecção. E essa corrente de convecção gera uma crista que sai, né, o material, sai a sua pressão, ou muitas vezes o magma, tá? Olha como é bonitinho esse gifzinho, mostrando, né, quebrando a crosta para sair o magma, tá certo? E aí eu queria mostrar para vocês que o mapa, né, que eu coloquei estava em cima, eu vou colocar novamente, que nós temos as placas tectônicas espalhadas pelo mundo, tá? Se a gente observar esse mapa, as placas tectônicas são esses pontos, tá, pretos, espalhados no mundo. E essa movimentação delas fazem acontecer os abalos sísmicos. Além de movimentar os continentes, né, acontece abalo sísmico. Professor, que é abalo sísmico? Terremoto, tá? Vulcanismo, atividade vulcânica, tá certo? Se a gente observar esse mapa, ele está mostrando as placas tectônicas e as direções para qual elas se movimentam, tá? As placas tectônicas têm alguns movimentos. O primeiro é o convergente, que é um movimento de choque das placas tectônicas, tá?
que a gente chama de movimento convergente. Temos o movimento divergente, que é o afastamento das placas tectônicas. E temos o transversal, que é quando elas se esfregam em uma a outra, tá? A gente chama ela de transvergente ou transversal. Tranquilo? Então, essas movimentações das placas fazem que gerem terremotos, fazem que gerem vulcanismos. Nesse mapinha também está mostrando onde tem o maior grau de vulcões ativos, tá? Nós temos aqui o chamado Círculo do Fogo do Pacífico, tá? Que fica no Oceano Pacífico. Aqui é o Oceano Pacífico e aqui também. Se vocês perceberem, é onde tem as placas tectônicas, tá? E tem as maiores atividades vulcânicas. Um dia desse, recentemente, aconteceu uma atividade vulcânica na Indonésia, tá? Que era o furacão Katrina, tá certo? Furacão não, o vulcão Katrina. E aí ele entrou em erupção, tá? Na Indonésia. Porque aqui tem uma grande atividade vulcânica, tá certo? Japão, Coreia, Indonésia, Taiwan, essa região aqui, né, Chile, é uma região que tem muita atividade vulcânica, tem muito terremoto, tem muito abalo sísmico. Professora, por que o Brasil não tem essa atividade de vulcão, não temos terremotos, tá? Nós temos tremores de terra, mas com menores intensidades, tá? Isso, pois a gente está em cima de uma placa tectônica, então a gente não sente tanto a seu choque, né, sua movimentação, tá? Então a gente é um país abençoado por Deus, vamos dizer assim, certo? Aqui não tem tanto, tem, mas não é com tanta intensidade, como em outras regiões do mundo. O maior exemplo que a gente tem é o Japão, certo? Então na próxima aula a gente continua, e um beijo, até semana que vem.